Uma visão sobre o trabalho. Eu sou Tia Ruda e essa é a Escola Bava. Autoconhecimento e performance na prática. E isso faz toda a diferença. Quando falamos em trabalho e filosofia, temos uma visão oriental extremamente interessante para abrir nossa mente. E é a visão sobre karma. Eu quero trazer aqui um texto de 1800 de Vivekananda para abrir nossa mente, esgarçar nossas percepções, fazermos da vida um lugar melhor, com mais potência e alegria. Bora nessa? Ajudamos a nós mesmos e não ao mundo quando trabalhamos. Bora. Antes de maiores considerações sobre como a devoção ao dever nos auxilia em nosso progresso interior, deixem que lhes apresente resumidamente um outro aspecto de que nós, na Índia, entendemos por karma. Em todas as filosofias e religiões da humanidade, são estruturadas em três partes: filosofia, mitologia e ritualística. A filosofia, com certeza, é a essência de toda religião. A mitologia a explica e a ilustra por meio de vidas mais ou menos lendárias de grandes homens, fábulas e histórias de feitos maravilhosos. E assim por diante. O ritual confere à filosofia uma forma ainda mais concreta para que todos possam assimilá-la. O ritual é de fato filosofia concretizada. Esse ritual é karma. É necessário em todas as religiões, pois a maioria de nós não consegue entender abstrações espirituais até crescermos muito interiormente. É fácil as pessoas pensarem que podem compreender qualquer coisa, mas quando chegam à experiência prática, veem com frequência que ideias abstratas são muito difíceis de compreender. Portanto, os símbolos são de grande utilidade e não podemos dispensar um método simbólico de dispor as coisas diante de nós. Desde os tempos imemoráveis, os símbolos têm sido usados por todas as religiões. Em certo sentido, não podemos pensar senão por símbolos. As próprias palavras são símbolos do pensamento. Em outro sentido, todo o universo pode ser visto como um símbolo. Todo o universo é um símbolo e Deus é a essência por detrás de cada um deles. Esse tipo de simbologia não é simplesmente uma criação humana. Não significa que algumas pessoas pertencentes a uma escola filosófica se reuniram e imaginaram certos símbolos, trazendo-os à existência a partir de suas mentes. Os símbolos religiosos desenvolvem-se naturalmente. Se não fosse assim, por que certos símbolos estão associados a certas ideias na mente de quase todos nós? Certos símbolos prevalecem universalmente. Muitos podem pensar que a cruz surgiu como símbolo ligado à tradição cristã, mas, na verdade, já existia muito antes do cristianismo, antes do nascimento de Moisés e até antes que os Vedas fossem enunciados. Antes mesmo de qualquer registro humano de coisas humanas, a cruz
já existia entre os astecas e os fenícios. Parece que todas as raças a possuíram. Também o símbolo do Salvador crucificado, de um homem pregado em uma cruz, parece ter sido conhecido de quase todos os povos. O círculo tem sido também um importante símbolo em todo o mundo. Há ainda o mais universal de todos os símbolos, a suástica. A suástica, ou cruz gamada, é um símbolo encontrado em muitas culturas em tempos diferentes, dos índios Hopi aos aztecas, dos celtas aos budistas, gregos e hindus. Em certa época, pensou-se que os budistas a carregavam consigo por onde andassem, mas descobriu-se que muito antes deles, outras nações já a usavam. Entre elas, a antiga Babilônia e o Egito. E o que isso significa? Todos esses símbolos não podem ter sido puramente convencionais. Deve haver alguma razão para eles, alguma associação natural entre eles e a mente humana. A linguagem não é o resultado de convenções. Não é que as pessoas concordaram em representar certas ideias por certas palavras. Jamais houve uma ideia sem uma palavra correspondente, ou uma palavra sem uma ideia que lhe correspondesse. Ideias e palavras são, por natureza, inseparáveis. Os símbolos que representam ideias podem ser sons ou cores. Pessoas surdas e mudas têm de pensar com outros símbolos que não os sonoros. Cada pensamento na mente tem uma forma como sua contraparte. Na filosofia sânscrita, isso chama-se de namarupa, nome e forma. É tão impossível criar um sistema de símbolos por convenção como é criar uma linguagem. Nos símbolos ritualísticos do mundo, temos uma expressão do pensamento religioso da humanidade. É fácil afirmar que não há utilidade em rituais e templos, e em toda essa parafernália. Qualquer criança diz isso hoje em dia. Porém, deve ser fácil perceber que aqueles que oram dentro de um templo são, em muitos aspectos, diferentes daqueles que não vão ao templo para orar. Portanto, a associação de certos templos, rituais e outras formas concretas, como filosofias específicas, tendem a trazer às mentes de seus seguidores os pensamentos que aquelas formas concretas simbolizam. E não é sábio ignorar completamente rituais e simbologia. O estudo e a prática desse aspecto formaram, naturalmente, uma parte do que chamamos de karma. Há muitos outros aspectos a serem considerados nessa ciência da ação. Um deles é o conhecimento da relação entre pensamento e a palavra, e o que pode ser conseguido pelo poder da palavra. O poder da palavra é reconhecido em todas as filosofias, tanto que, em algumas delas, afirma-se que a própria criação surgiu da palavra. O aspecto exterior do pensamento de Deus é a palavra. E uma vez que o Senhor pensou e quis antes de criar, a criação surgiu da palavra. Nesta pressa e tensão de nossa vida
materialista, nossos nervos perderam a sensibilidade e tornaram-se endurecidos. Quanto mais envelhecemos, mais somos golpeados no mundo, mais insensíveis nos tornamos. Somos capazes de negligenciar fatos que acontecem persistente e claramente ao nosso redor. Todavia, a natureza humana às vezes se afirma e somos levados a investigar algum desses eventos comuns e nos maravilhar com eles. Maravilhar-nos é, então, o primeiro passo para obter a luz. Além do elevado valor filosófico da palavra, vemos que os símbolos sonoros representam uma parte muito significativa no drama da vida humana. Estou falando com você, não estou te tocando, e as vibrações do ar causados por minha fala alcançam seus ouvidos, tocam seus nervos e produzem efeitos em sua mente. Você não pode resistir a isso. Pode haver algo mais maravilhoso? Uma pessoa chama outra de idiota, e ao ouvir isso, esta se ergue, cerra o punho e a golpeia no nariz. Veja que poder tem a palavra. Uma mulher está triste e chorando. Uma outra se aproxima e troca com ela algumas palavras gentis. A figura recurvada da mulher que chora logo se endireita, sua tristeza se vai e ela já começa a sorrir. Pense no poder das palavras. Elas são uma grande força, tanto na mais elevada filosofia, quanto na vida comum. Noite e dia, manipulamos essa força sem pensar e sem questionar. Conhecer a natureza dessa força e utilizá-la de forma adequada também é parte de karma. Nosso dever para com os outros consiste em ajudá-los, fazer bem ao mundo. O que devemos fazer bem ao mundo? Aparentemente, para ajudar o mundo, mas, na verdade, para ajudar a nós mesmos. Devemos sempre tentar auxiliar o mundo. Essa deve ser nossa mais elevada motivação. Porém, se pensarmos bem, veremos que o mundo, de modo algum, precisa de nossa ajuda. Este mundo não foi feito para que você ou eu tivéssemos que ajudá-lo. Uma vez, li um sermão que dizia: todo esse mundo maravilhoso é muito bom, pois nos dá tempo e oportunidade para ajudar os demais. Aparentemente, esse é um sentimento muito bonito, mas não seria uma blasfêmia dizer que o mundo precisa de nossa ajuda? Não se pode negar que nele há muita infelicidade. Sair e ajudar os outros é, portanto, o melhor que podemos fazer. Embora, com o passar do tempo, veremos que ajudar os outros estamos apenas ajudando a nós mesmos. Quando garoto, eu tinha alguns ratinhos brancos. Eles eram mantidos em uma pequena caixa, na qual havia pequenas rodas. Quando os ratinhos tentavam atravessá-la, elas giravam sem parar e os ratos nunca chegavam a lugar algum. Assim, também ocorre com o mundo e com a ajuda que damos a ele. O único benefício é que temos a oportunidade de praticar exercício moral. Este mundo não é nem bom
nem mal. Cada pessoa constrói um mundo para si mesma. Se um cego se puser a pensar sobre o mundo, este lhe parecerá macio ou duro, frio ou quente. Somos um agregado de felicidade ou de infelicidade. Já vimos isso centenas de vezes em nossas vidas. De modo geral, os jovens são otimistas e os velhos pessimistas. Os jovens têm a vida diante de si. Os velhos se queixam que seu tempo passou. Centenas de desejos que não puderam satisfazer tumultuam seus corações. Contudo, ambos são tolos. A vida é boa ou má conforme o estado mental com que a vemos. Em si mesma, não é nem boa e nem má. O fogo em si não é bom nem mal. Quando nos aquece, dizemos que beleza de fogo, mas quando queima nossos dedos, nós o maldizemos. Ainda assim, em si mesmo, o fogo não é bom nem ruim. Depende de como é utilizado. Produz em nós a sensação de gosto e desgosto. Assim também é este mundo. Ele é perfeito. Perfeição aqui significa que o mundo é perfeitamente adequado para cumprir com seus desígnios. Podemos todos estar perfeitamente certos de que ele seguirá maravilhosamente bem sem nossa ajuda, e não precisamos nos preocupar em ajudá-lo. Mesmo assim, devemos fazer o bem. O desejo de fazer o bem é o mais elevado poder motivador que temos. Se estivermos sempre conscientes de que é um privilégio auxiliar os outros, vamos abrir nossa mente. Não se coloque em um alto pedestal com 10 centavos na mão, dizendo: tome aqui, meu pobre homem. Mas seja grato por aquele pobre homem estar lá, de modo que, ao oferecer-lhe algo, você possa ajudar a si mesmo. O abençoado não é quem recebe, mas aquele que dá. Seja grato por lhe ser permitido praticar seu poder de benevolência e piedade no mundo. E assim, torna-se puro e perfeito. Todas as boas ações tendem a nos tornar puros e perfeitos. O que de melhor podemos fazer? Construir um hospital, abrir estradas ou erguer asilos. Podemos organizar campanhas de caridade e angariar 2 ou 3 milhões de dólares. Com o primeiro milhão, construímos um hospital. Com o segundo, damos festas e tomamos champanhe. E com o terceiro, deixemos que os administradores embolsem metade. E fazemos o resto, finalmente, chegar aos pobres. Mas para que serve tudo isso? Um vendaval poderoso pode derrubar todas as construções em 5 minutos. O que faremos então? Uma erupção vulcânica pode varrer todas as nossas estradas e hospitais, cidades e edifícios. Paremos com essa conversa tola de fazer bem ao mundo. Ele não está à espera de sua ajuda, nem da minha. Mesmo assim, devemos agir e sempre praticar o bem, pois será uma bênção para nós mesmos. E essa é a única maneira de nos tornarmos perfeitos. Nenhum mendigo a quem ajudamos
nos deve um único centavo. Nós lhe devemos tudo, pois ele nos permite praticar a caridade. É um enorme equívoco pensar que fizemos ou que podemos fazer algum bem ao mundo, ou supor que tenhamos auxiliado tal ou qual pessoa. É um pensamento insensato, e todos os pensamentos insensatos trazem infelicidade. Pensamos ter ajudado alguém e esperamos que nos agradeça. E quando isso não acontece, sentimos-nos infelizes. Por que deveríamos esperar algo em troca pelo que fazemos? Seja grato à pessoa a quem auxilia. Pense nela como sendo Deus. Não é um grande privilégio nos ser permitido adorar a Deus ajudando nossos semelhantes? Se fôssemos realmente desapegados, escaparíamos de toda essa dor da vã expectativa e poderíamos realizar com alegria um bom trabalho no mundo. Jamais infelicidade ou sofrimento virão de um trabalho realizado sem apego. O mundo prosseguirá com sua felicidade e sua dor pela eternidade. Havia um pobre homem que precisava de dinheiro. Ouviu dizer que se conseguisse dominar um fantasma, poderia ordenar-lhe que lhe trouxesse dinheiro ou qualquer outra coisa que quisesse. Ficou então muito ansioso para conseguir um fantasma. Saiu à procura de alguém que pudesse ajudá-lo. E, por fim, encontrou um sábio com grandes poderes e implorou sua ajuda. Ó sábio! O sábio perguntou-lhe o que faria com o fantasma. Quero um fantasma para trabalhar para mim. Ensina-me como encontrar um. Senhor, pois desejo muito isso, respondeu o homem. Saiu à procura de alguém que pudesse ajudá-lo e, por fim, encontrou um sábio com grandes poderes e implorou sua ajuda. O sábio perguntou-lhe o que faria com o fantasma. E ele respondeu: era um fantasma para trabalhar para mim. Ensine-me como encontrar um, pois desejo muito isso. Mas o sábio disse: esqueça isso, volte para casa. No dia seguinte, o homem retornou e começou a chorar e suplicar: consiga-me um fantasma, senhor. Preciso de um para me ajudar. Finalmente, contrariado, o sábio lhe disse: tome esse amuleto. Repita essas palavras mágicas e um fantasma aparecerá. E fará tudo o que lhe pedir. Mas tome cuidado.
pois eles são terríveis e devem ser mantidos continuamente ocupados. Se deixar de lhe dar trabalho, ele tirará sua vida. O homem respondeu: Isso é fácil. Posso lhe dar o que fazer por toda a sua vida. Dirigiu-se então a uma floresta. E depois de longa repetição da palavra mágica, um enorme fantasma apareceu diante dele. Sou um fantasma. Sua mágica me conquistou. Mas você deve me manter sempre ocupado. No momento que deixar de me dar trabalho, eu o matarei. O homem disse: Erga um palácio. Ao que o fantasma respondeu: Está feito. O palácio está construído. Traga-me dinheiro, falou o homem. Aqui está o seu dinheiro, disse o fantasma. Põe abaixo essa floresta e construa uma cidade em seu lugar. Já está concluído, retrucou o fantasma. Mais alguma coisa? Nesse momento, o homem começou a tremer e pensou que não tinha mais nada a lhe ordenar. Ele fazia tudo num instante. O fantasma disse: Dê-me algo para fazer, ou então vou devorá-lo. O pobre homem não encontrava mais nenhuma ocupação para ele e estava aterrorizado. Saiu então em desabalada carreira até encontrar o sábio, a quem implorou: Ó Senhor, proteja minha vida. O sábio perguntou-lhe: O que estava acontecendo? O homem respondeu: Nada mais tenho a pedir ao fantasma. Tudo o que peço ele realiza num instante e agora ameaça devorar-me, se não lhe der algo para fazer. Nesse momento, o fantasma chegou e disse: Vou devorá-lo. E estava prestes a engoli-lo. O homem começou a tremer e pediu ao sábio que salvasse sua vida. Vou encontrar uma saída, disse o sábio. Vê aquele cão de cauda enrolada? Corte-lhe a cauda com sua espada e dê ao fantasma para que eu endireite. O homem cortou o rabo do cachorro e deu ao fantasma, dizendo: Endireite isso para mim. O fantasma pegou o rabo do cachorro. O fantasma pegou o rabo do cachorro e, com cuidado e vagarosamente, estendeu-o, mas tão logo soltou. O rabo instantaneamente se enrolou outra vez. Mais uma vez, laboriosamente o esticou, apenas para vê-lo se enrolar novamente. Tão logo soltou. De novo, esticou com paciência, mas logo que o soltou, encolheu-se outra vez. Continuou assim por vários dias, e até que exausto reconheceu: Nunca antes em minha vida encontrei tal dificuldade. Sou um fantasma velho e veterano, mas nunca vivi tal situação. Vamos fazer um acordo, disse ao homem. Liberte-me e deixarei que fique com tudo o que lhe dei e prometo não machucá-lo. O homem ficou muito satisfeito e aceitou a oferta com alegria. Este mundo é como a cauda enrolada de um cachorro, e há séculos as pessoas vêm se esforçando para esticá-la, mas quando a soltam, ela se enrola novamente. Como poderia ser diferente? Devemos primeiro aprender como agir sem apego. Assim, não nos tornamos fanáticos. Quando sabemos que o mundo é como o rabo enrolado de um cachorro e que nunca será endireitado, não nos tornaremos mais fanáticos e apegados. Se não houver fanatismo no mundo, ele progredirá
muito mais do que agora. É um engano pensar que o fanatismo pode contribuir para o progresso da humanidade. Ao contrário, é um elemento que retarda, que gera ódio e raiva e faz com que as pessoas lutem entre si, tornando-as insensíveis. Pensamos que aquilo que fazemos ou possuímos é o que há de melhor no mundo, e o que não fazemos e não possuímos é sem valor. Assim, lembre-se sempre do caos da cauda enrolada do cachorro quando tender a se tornar apegado a algo. Você não tem de se preocupar ou perder o sono por causa do mundo. Ele prosseguirá sem você. Somente quando tiver evitado o fanatismo, você trabalhará bem. O homem equilibrado, o homem calmo, de bom senso, moderado, de grande simpatia e amor, é quem realiza um bom trabalho e assim faz bem a si mesmo. O apegado é tolo e não tem compaixão. Ele nunca poderá endireitar o mundo, nem tornar-se puro e perfeito. Recapitulando, os pontos mais importantes são os seguintes. Primeiro, devemos ter em mente que somos todos devedores do mundo e que o mundo nada nos deve. É um grande privilégio para todos nós sermos permitido fazer algo pelo mundo. Ao ajudar o mundo, ajudamos de fato a nós mesmos. O segundo ponto é que há um Deus nesse universo. Não é verdade que esse universo está vagando e depende da minha ou da sua ajuda. Deus está sempre presente nele. É imortal, eternamente ativo e infinitamente atento. Quando todo o universo dorme, ele está desperto. Ele trabalha sem cessar. Todas as mudanças e manifestações do mundo são suas. E terceiro, não devemos odiar a ninguém. Esse mundo continuará a ser sempre uma mistura de bem e de mal. Nosso dever é nos solidarizar com os fracos e amar até mesmo os malfeitores. O mundo é um enorme ginásio em que devemos todos nos exercitar para ficarmos cada vez mais fortes internamente. E quarto, não devemos ter qualquer espécie de apego, pois apego opõe-se ao amor. Ouvimos fanáticos dizerem levianamente: não odeio o pecador, odeio o pecado, mas me disponho a percorrer qualquer distância para ver o rosto de alguém que de fato possa fazer distinção entre pecado e o pecador. É fácil falar assim. Se pudermos distinguir bem entre qualidade e substância, poderemos nos tornar perfeitos. Não é fácil alcançar isso. Ademais, quanto mais calmos formos e menos agitados estivermos, nossos nervos, mais será nosso amor e melhor será nosso trabalho. O trabalho enaltece o homem. Fazemos isso não pelos outros. Cada ato de serviço é uma forma de nos fazer evoluir. Eu sou Tia Ruda. Essa é a Escola Bava. Autoconhecimento e performance pessoal na prática. E isso faz toda a diferença. Bora!